Nessa época de Quaresma, quem está acompanhando os cultos desde a quarta-feira de cinzas, tem visto de um tema. Quem chega no horário também no culto consegue ver os slides que mostram o tema, né? O tema de toda a Quaresma é a viagem do peregrino. Então esse é o grande tema desses cultos na Quaresma. Quem é o peregrino? É Jesus. A gente viu o começo da viagem no deserto da tentação semana passada. Jesus vence o diabo com a palavra de Deus. A viagem termina lá na cruz do Calvário, lá em Jerusalém, no Gólgota. E hoje a viagem para num segundo local, na casa, ou melhor, no encontro que Jesus teve com um homem chamado Nicodemos. Então, o culto de hoje, a mensagem de hoje e da semana que vem, eles na verdade integram uma mesma unidade, só que a gente não pode fazer um sermão com tudo isso, senão a gente ia ficar até de tarde aqui. Porque nós temos hoje Nicodemos, a leitura prevista, e semana que vem Jesus e a mulher samaritana. Mas o apóstolo João coloca essas duas narrativas, uma do lado da outra. Só que Nicodemos aconteceu muito tempo antes da conversa de Jesus com a samaritana, e João faz questão de colocar as duas coisas lado a lado. Por quê? Porque no capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus trata com Nicodemos. Nicodemos seria assim considerado o melhor dos homens. Porque ele era do Sinédrio, ou seja, ele era um dos 70 melhores judeus da época que compunham esse Sinédrio, era um conselho político-religioso. Ele era um fariseu assim irrepreensível. A família dele era uma família rica. E na cultura judaica, né, a riqueza não advém muito de herança, a riqueza advém de trabalho duro. Você tem que fazer por merecer, né, a herança do seu pai. Então, ele era visto como uma pessoa muito trabalhadora, alguém que mereceu ter toda aquela riqueza. Nós sabemos que Nicodemos era rico, porque o texto de João fala que quando Jesus é tirado da cruz, Nicodemos é aquele que leva um perfume muito caro, de mirra e aloés, né? E convertendo para o dinheiro de hoje, assim, um trabalhador normal teria que passar no mínimo, meio ano trabalhando. Então pegamos aí um salário médio do brasileiro de R$ 1.500. Aquele perfume custava isso 6 vezes. Meio ano de trabalho duro. Então ele era uma pessoa muito rica para ter aquele perfume para embalsamar o corpo de uma pessoa, o cadáver, o corpo de Jesus. Além de ser muito rico, de ser do Sinédrio, Nicodemos era um cara de mente aberta. Isso a gente vai ver depois. Então ele era melhor do que aqueles fariseus, mente fechada, tradicionalistas, né? Não, ele tinha a mente mais aberta. Do outro lado, que nós vamos ver mais semana que vem, Jesus se encontra com a mulher samaritana, a pior das pessoas, talvez num julgamento da época. Porque ela tinha 5 maridos, né, um atrás do outro. Para hoje isso já é visto como algo ruim. Naquela época, então, uma mulher que teve 5 homens era assim um absurdo da imoralidade. Ela era tão desprezada pelo povo da época que ela tinha que buscar água no poço ao meio-dia, que não era um horário normal de ir ao poço. As mulheres iam 6 da manhã e 6 da tarde, quando o sol estava baixo. Se ela ia ao meio-dia, é porque ela não queria se encontrar com as mulheres da vila, das cidades, que iam naquele único poço ali. Então, de um lado nós temos Jesus com o melhor dos homens, e de outro Jesus com a pior das pessoas. E essas duas leituras lado a lado têm um só objetivo. O que Jesus quer mostrar com essas duas coisas? Que todos precisam nascer de novo. Que Jesus lida com as pessoas da mesma forma. Seja aquele que nós consideramos santos e os melhores, seja aqueles que nós consideramos os piores. Então nós vamos levar esses 2 encontros hoje em consideração. Mas nós vamos focar mais hoje no Nicodemos e deixar a mulher samaritana para a semana que vem. Então, como eu havia dito, né, Nicodemos era esse bom homem, bom fariseu, honesto, né, amante do seu povo. Além de tudo isso, ele era mente aberta, por quê? Porque ele é um fariseu que tem a humildade de ir até Jesus.
Ele não convoca Jesus até a casa dele, que seria normal de um fariseu: venha jantar na minha casa para eu conversar com você. Não, Nicodemos decide à noite ali ir até Jesus, conversar com Jesus. E aí quando ele conversa com Jesus, a primeira frase que João registra no Evangelho, capítulo 3, versículo 2, é Nicodemos falando assim: mestre, rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos tem a humildade de chamar Jesus de rabi, de mestre. E aqui ele está sendo sincero, ele não está sendo irônico como os outros fariseus muitas vezes eram. Aqui ele vai a Jesus à noite e chama Jesus com sinceridade: rabi, mestre querido, você é da parte de Deus. Então, além de ser um bom fariseu, esse homem era uma pessoa de mente aberta para reconhecer um carpinteiro galileu que falava errado, com sotaque estranho, reconhecer, chamá-lo de mestre. Era alguém especial. Era o melhor dos homens, de fato. Mas olha só o que Jesus responde para esse melhor dos melhores. Jesus fala na lata assim, né? Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Na lata, assim. Sem nenhum alívio. Nicodemos fica sem entender nada. Por que será, né? Ele fica assim: ó, como nascer de novo? Vou entrar na barriga da minha mãe? Como que é isso? Eu não estou entendendo esse nascer de novo. Lutero diz que Nicodemos ficou sem entender porque o que esse judeu de fato queria era ouvir de Jesus algo assim: Nicodemos, o reino de Deus é teu, porque além de você ser um filho de Abraão, um judeu de sangue, o reino de Deus é teu pela tua piedade, pela tua vida reta, a tua obra, a tua justiça e o teu conhecimento da Bíblia, das Escrituras, fazem você ser alguém que merece o reino de Deus. Você merece, você é um cara bom, você é o melhor dos melhores. Mas Jesus não diz isso. Jesus diz a Nicodemos: você precisa nascer de novo. Que baque, né? A gente vê esse tipo de coisa acontecer meio direto na vida, né? A Hillary Clinton achou que ia ganhar a eleição fácil, perdeu. Teve a final do Super Bowl, futebol americano, né? Um time lá, eu não vou falar os nomes aqui que não interessa tanto, mas tinha um time ganhando assim de um placar enorme, 36-2. Qualquer torcedor desligaria. E o outro time, o Patriots, né, eles viram o jogo. A gente viu semana passada também, o Paris Saint-Germain estava 3-1 para o Barcelona. O Barcelona tinha que marcar 3 gols em 5 minutos para passar de fase. Então eles estavam já assim pensando, já sonhando assim na próxima fase. Será que vai ser na Itália? Onde que a gente vai jogar, né? E de repente algo acontece. Não era o que você esperava. Você fica triste. É inesperado, assim, uma reviravolta. Assim também era Nicodemos. Ele foi falar com Jesus naquela ideia de receber um elogio. Pô, o jogo tá ganho. Sou do Sinédrio. Sou um cara mente aberta. Sou superior até aos próprios fariseus. Puxa vida, Jesus, ele é da parte de Deus e ele vai reconhecer: poxa, você além de um bom fariseu, você é o único que entendeu as Escrituras, entendeu que eu sou o Filho de Deus, entendeu que eu sou de Deus. Mas Jesus fala não, Jesus vira o jogo para cima dele. Pega ele assim de calça curta. Ixi, agora, mas ele fala que tem que nascer de novo. Nossa, mas o jogo estava ganho para mim. Aí quando a gente ouve isso também, quando a gente ouve Jesus falar, você tem que nascer de novo, o que a gente pensa? Será que a gente não é igual Nicodemos? A gente não, nascer de novo, não. A maioria dos cristãos pensa que nascer de novo é para os outros, é para, entre aspas, determinado tipo de gente. Nascer de novo é para o viciado, para o drogado, para o marginal, para o criminoso, para o assassino. Esse é aquele que pode chegar um dia na igreja e dizer: eu nasci de novo, Jesus mudou minha vida, eu parei de beber, parei de bater na minha mulher, parei de roubar banco, nasci de novo.
Agora, para nós, nascer de novo, eu não sou drogado, eu não sou alcoólatra, eu não sou assassino, eu não traio minha mulher. Eu sou igual Nicodemos, eu sou um cara bom. Eu não tenho que nascer de novo. Nascer de novo é para esses aí, ó. Para esses pecadores, né? Então nós, assim, às vezes somos como Nicodemos. Como Paris Saint-Germain. A gente acha que o jogo está ganho e o que a gente ouve de Jesus é: você tem que nascer de novo. Aí você pensa, mas mais do que eu faço, eu sou um cara bom, eu oferto, eu ajudo a entidade filantrópica, eu ajudo pessoas no Natal, eu dou meu 13º para os pobres, enfim, eu faço um monte. Nascer de novo eu? Não, nascer de novo é para determinado tipo de gente, é para a mulher samaritana. Nicodemos poderia pensar, ela tem que nascer de novo? 5 maridos, um atrás do outro? Ela sim, eu não, eu nascer de novo? Mas a verdade é que a Bíblia fala que todos nós pecamos. Todos. Nicodemos e a samaritana são pecadores. E o pecado não é uma coisa de ranking, sabe? O pecado não é igual ao futebol, que você ganhou de 4-0 na sua casa, você pode perder de 4 na casa do adversário. Não é assim. Não é toma lá da cá. Eu não cancelo um pecado fazendo uma coisa boa, entende? Não cancela o pecado. Não é uma contabilidade de entradas e saídas. O pecado é a saída, minhas coisas boas são as entradas. Opa, estou no saldo positivo, Deus está ok comigo. Não, o pecado não é isso. Tem nada a ver com isso. E a gente entende isso muito bem, só que a gente finge que não. Vou dar um exemplo. Pergunta para a mulher traída. Pergunta para uma mulher traída se o marido pode dizer assim, 19 anos eu fui fiel a você, traí você 2 noites. Não interessa 19 anos de fidelidade. Você me traiu. Ou seja, o pecado e o que a gente faz de bom é totalmente outra esfera. Não tem nada a ver com contabilidade, entende? Não é assim na vida. O marido traiu, acabou o casamento ali, né? Não interessa se ele foi 19 anos fiel. Não, traiu. Tem um dia você me traiu, você beijou a outra, você levou para o motel, traiu. Não interessa. Bom pai, bom marido ali, traiu. Ofendeu. Então nós mesmos sabemos que o pecado não tem a ver com isso de eu faço uma coisa boa para compensar a coisa ruim que eu fiz. Ou, opa, eu fiz tanta coisa boa, agora eu posso pisar na bola porque, nossa, eu tenho saldo, eu tenho crédito com as pessoas. Não, o pecado é pecado. Um outro exemplo para a gente entender isso bem é o seguinte: você vai fazer uma maionese. É o exemplo que eu sempre uso, né? Você vai fazer uma maionese. Se você usar um ovo podre, quebrou aquele ovo ali. Sabe quando você faz a maionese de verdade, não Hellmann's, né? Quem é lá do sul, do interior, sabe como que é. Como que você faz a maionese mesmo? Pega óleo de cozinha, quebra o ovo e você tem que bater o óleo e o ovo até virar maionese. Aí você mistura na salada. Se você for fazer essa maionese à moda natural e você usar um ovo podre, você colocou 20 ovos bons, está lá batendo, opa, faltou ovo. Você quebra um ovo podre ali. Os 20 ovos bons vão salvar aquele ovo podre que você colocou? Vai jogar no lixo. Agora vamos pensar assim, você colocou 20 ovos podres e um ovo bom. Tem diferença? Não vai para o lixo do mesmo jeito? 20 ovo podre e um ovo podre, o destino é um lixo. Esse é o pecado. A mulher samaritana e o Nicodemos eram iguais, eles tinham pecado. Então não interessa o nível do pecado. O pecado ele contamina. Né? Uma gota de coliformes fecais contamina 10 mil litros de água. É uma gotinha, joga fora tudo. Seja um balde de 10 litros ou uma caixa d'água de 1000 litros, vai tudo para o lixo, está contaminado. Ou vai ter que colocar um cloro ali, né? Mas está contaminado, não tem como salvar. Esse é o pecado. O pecado não é uma questão de contabilidade. O pecado é algo que estraga, algo que azeda. Seja um pouquinho, seja muito. Jesus fala, todos pecaram. Ou seja, todos temos que nascer de novo. Nós temos dificuldade em entender o pecado. Até você falar isso lá fora, né, na sociedade. O pecado é uma coisa ruim de falar. As pessoas não querem falar de pecado. A gente fala de erro, a gente fala de lapso, né, mas a gente não fala de pecado. A gente não pede mais perdão. A gente não pede mais desculpa. A gente pede desculpa assim, olha, desculpa se eu te ofendi. Mas eu não falo assim, desculpa por ter te ofendido. Eu já não assumo um pecado.
Eu coloco no outro, ó, se você ficou ofendido, me desculpa, mas é você que ficou ofendido, né? Mas me desculpa mesmo assim. A gente tem uma forma superior de ver o pecado. Tipo assim, ó, você que é o fraco que se ofendeu, não eu. Não, você que é sensível, se ofendeu, desculpa aí, meu, mas eu sou tão superior que peço desculpa de algo que eu não tenho culpa, que é você ficar ofendidinho. Desculpa aí se eu te ofendi. Ninguém fala assim, ó, desculpa porque eu errei. A gente sempre olha, o meu passado, né, jogador de futebol dá uma cotovelada no outro, todo mundo me conhece, sabe que eu não sou disso. A gente já, olha quantas coisas boas eu tenho, isso aqui que eu fiz não fui eu de verdade. Ah, foi o calor do jogo. Não, mas eu não tenho coragem de falar, não, eu fui desleal. A gente não nomeia mais, a gente tem essas dificuldades de colocar a nomenclatura certa nas coisas. E essa dificuldade que a gente tem vem porque a igreja, às vezes, usa o pecado para marginalizar as pessoas. Então tem pecado que a gente acha que é maior que os outros. Por isso que o mundo vê a igreja como hipócrita, porque tem pecado que a gente faz vistas grossas, tem pecado que a gente desce a lenha. Não é? Como naquela época, a mulher samaritana, horrível que ela fez, ela demonizada. Nicodemos não, se ele tem algum pecado, é uma palavra mal colocada, não, ele está tudo bem ele. Agora o pecado dela é horrível. E hoje nós temos um pouco isso, né? Pecados sexuais hoje são vistos na igreja como algo muito pior do que alguém roubar, alguém sonegar imposto. Sonegar imposto a gente sempre tem uma justificativa, né? Para sobreviver no Brasil eu tenho que sonegar. Como que eu vou competir com um cara que sonega ali? Eu tenho uma empresa, ele sonega, se eu não sonegar, se eu não der umas artimanhas ali na contabilidade, eu fecho minha empresa. A gente sempre tem alguma forma de lidar. E aí a gente fala, não, tá certo, o Brasil tem que piratear mesmo, comprar livro pirata, tudo muito caro, tá tudo correto isso daí. Agora, opa, fulano traiu ciclana, fulano acessou site pornográfico, nossa! Aí o mundo cai para aquela pessoa. Então a igreja tem um problema de ficar escolhendo qual é o pior pecado. A gente não faz o que Jesus fez, pecado é tudo igual, não interessa. Você e eu, nós somos pecadores. Não tem classificação de pecado. Não é pecado, ofendeu a Deus. Então a igreja tem um pouco de culpa de ficar escolhendo qual que é o pior pecado. E aí o mundo não quer ouvir essa hipocrisia, né, da igreja, dos cristãos. Que aponta o dedo para um e para o outro passa a mão na cabeça. Né? Então nós vamos agora o que Jesus falou sobre tudo isso. Jesus fala, por exemplo, a nós pecadores, que nós não podemos chegar a Deus. Mesmo que você não seja um assassino, você não seja um adúltero, nós, se temos esse pecado, nós não temos como chegar a Deus. O problema de ouvir isso é que fere a nossa identidade no coração. O problema de você saber que você não pode conquistar o amor de Deus, que você não tem capacidade de conquistar a salvação, como diz Lutero, ofende você, ofende a mim. Porque no fundo, nós queremos ser os nossos próprios deuses. Essa é a verdade. O que é um Deus? Lutero diz que um Deus é tudo aquilo em que eu coloco uma confiança. O pastor Tim Keller fala que um Deus é tudo aquilo que eu espero algo, eu tenho uma esperança muito grande naquilo. Então isso pode ser meu Deus. Em última análise, eu vou ser o meu Deus. Então eu acho que com o meu trabalho duro eu vou conseguir chegar a algum lugar. E aí eu me esqueço que se Deus não mandar chuva e não manter as leis da física funcionando, não vai ter chuva, não vai ter colheita, não vai ter dinheiro. Mas eu acho que eu sou meu próprio Deus. Eu gosto de ser meu próprio Deus quando eu sento na igreja e acho assim, eu mereço um elogio, sou uma pessoa boa. Deus está aqui se agradando da minha vida. Eu sou um bom pai, eu sou um bom marido. Eu sou o meu Deus quando eu penso assim. Então quando a gente ouve Jesus falar, tudo bem que você é um bom pai, um bom marido, uma boa mulher, uma boa esposa, um bom cristão, um bom cidadão, paga seus impostos, você tem que nascer de novo, não interessa. A gente fica ofendido por quê? Nós gostamos de ser os nossos próprios deuses. Nós gostamos de colocar a nossa própria esperança
naquilo que a nossa mão pode alcançar. Então, onde que nós colocamos essas nossas esperanças? É na nossa carreira, é na nossa família, é no nosso trabalho. Antigamente se colocava todas as esperanças na família. Antigamente, que eu digo, 40 anos atrás. 40 anos atrás as pessoas nasciam para gerar uma família. E pronto. Então ninguém pensava tanto em estudar, em fazer uma carreira brilhante, mas queria ter uma esposa e filhos. Está ótimo. E passar as férias ali no interior de São Paulo. Então as pessoas colocavam toda a sua esperança, toda a sua idolatria na família. Aí o que acontecia quando um filho morria? Quando o marido traía, quando a esposa saía de casa? Acabava a vida. Porque toda a esperança estava naquele projeto chamado família. Era um ídolo, era um Deus. Aí nesse ponto tem um relato de um pastor anglicano. Quando nasceu o filho desse pastor, lá na Inglaterra, ele fez uma profecia no sermão. Ele falou, olha, meu filho nasceu para ser missionário. O filho morreu com 2 anos de idade. Aí a igreja perguntou, e aí, a profecia não veio do Espírito Santo? E ele falou, não, a profecia veio de mim mesmo. Eu coloquei meu filho como meu ídolo, como meu Deus. E agora que Deus o tirou de mim, eu vejo como eu estava idolatrando o meu filho. Coloquei toda a minha esperança de vida num projeto chamado filho, família. Talvez hoje o nosso grande projeto seja carreira. Não mais família, não mais esposa e filhos. Nós nascemos para trabalhar. Nós nascemos para conquistar degraus dentro da nossa carreira. E eu coloco até pastores nisso. Né? Nós mais jovens ali, geração X e Y, nós pensamos meio assim. Trabalha duro, é a geração que mais estuda. É a geração que mais trabalha. Né? É a geração que mais dá duro no trabalho, na carreira. Mas às vezes eu penso assim, será que não é porque nós colocamos na nossa carreira o status de Deus? Eu tenho que servir a esse Deus? E eu falo isso para mim mesmo, né? Então o meu tutor, eu tenho um pastor a quem é o meu conselheiro. Lá nos Estados Unidos eu tenho esse pastor, ele, digamos, é o meu superior. Ele falou, olha, eu acho que você está fazendo muito aí. Eu, não, estou fazendo o básico, faço só 4 visitas por semana, não é muito, no Sul eu fazia mais, né? Ele, não, mas faz o seguinte, vou te desafiar, vai começar o ano, né? Eu quero que você anota como se fosse um funcionário, hora de entrada, hora de saída, a hora que você parou para tomar um café, a hora que você voltou para o seu computador para fazer o sermão, a hora que saiu para visita, faz exatamente como se fosse um ponto. Aí eu fiz, aí eu me assustei mesmo. Aí eu vi assim, eu não tinha noção das horas de trabalho semanais. Né? Então eu falei, cara, eu não tinha essa noção que um pastor trabalha de 52 horas a 56 horas por semana. Eu não tinha essa noção. Para mim não era, para mim era normal, assim, não tinha essa noção. Ele falou, então você tem que aprender, ó, você tem uma filha lá, você tem uma esposa, você tem uma casa, tem que cuidar da casa também. Você tem pai e mãe aí na sua cidade para visitar, você tem seu avô, e aí? Isso sem contar a faculdade, né? Então ele falou, ó, e a faculdade dá uma diminuída aí também. Aí eu segui os conselhos do cara, né? Diminui pela metade a faculdade, deixei lá, me contentei com 5, assim, passando raspando, né? E foi um cara que me aconselhou de forma, você está idolatrando sua carreira de pastor e a sua faculdade. Passa com 5, meu. Você não tem mais que provar nada a ninguém passando com 10. Estuda o básico, só para passar de ano. Faz o que você gosta lá, não fica se matando, né, acordado. E no trabalho seja mais inteligente. Não trabalhe menos, mas saiba como cortar os caminhos. Ele falou, cara, você tem razão. Então a gente idolatra essas outras coisas que não o próprio Deus. Por isso é tão difícil você ouvir, um pastor ouvir, você tem que nascer de novo, pastor Mário. Você está idolatrando outras coisas, você tem que nascer de novo. Poxa, eu nascer de novo? Eu dedico 55 horas por semana à igreja, ao reino de Deus, e eu tenho que ouvir isso, eu tenho que nascer de novo? Como assim tem que nascer de novo? Sou pastor. Se eu estou fazendo algo é para o bem do reino de Deus, mas é verdade. Eu tenho que nascer de novo. E como que nós nascemos de novo?
Como que nós abandonamos a nossa própria idolatria, a idolatria da carreira, a idolatria dos estudos, a idolatria pela família, a idolatria até pela igreja, né? Tem gente que idolatra a igreja, não sai da igreja, né? Esquece que tem marido, filho, esposa, fica direto aqui e fica o dia inteiro aqui, o feriado todo. E, né, às vezes até o pastor tem que falar, você tem que nascer de novo, minha filha. Vai para casa, não precisa ficar aqui limpando tudo, arrumando tudo, consertando tudo, vai para casa. Lá você é necessário, lá você serve é necessário. Jovem, vai lá para sua casa, né? Não fique tanto aqui. Então a gente às vezes até idolatra o que a gente faz na igreja também. A gente tem que nascer de novo. Como que nós nascemos de novo? Jesus responde da seguinte forma: o nosso nascimento se dá quando nós compreendemos que assim como Moisés no deserto colocou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem foi levantado na cruz para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Nascer de novo só é possível porque alguém morreu de novo. Essa é a realidade. Quando Jesus fala de nascer de novo, ele está fazendo uma comparação perfeita aqui com o que ele quer dizer. Ele está o tempo todo mostrando para nós que não depende de nós a salvação. Não é isso que ele está mostrando para Nicodemos? Não depende dele ser bom. Não depende de quantas horas eu trabalho na igreja. Não depende de mim. O amor de Deus vem livremente. Não vem de mim mesmo. Não vem nem do nível do pecado. Não vem de eu dizer eu mereço. O amor de Deus vem de graça. Para Nicodemos, para o bom e para o mal, para o ruim. O amor de Deus vem para nós, classe média, que trabalha, paga imposto. O amor de Deus também vem para aquele marginal que a gente pensa assim, tá com dó, leva para casa. Vem para ele também. Vem para aqueles que fizeram rebelião no presídio. O amor de Deus é para eles também. Não é só para nós, classe média, que trabalha, que leva o país nas costas. É para todo mundo. Porque não é de mérito, não é de dignidade, mas é de livre, espontânea vontade Deus entregar esse amor a nós. Então Jesus quer mostrar isso. Por isso ele fala de nascer de novo. Por exemplo, que mérito nós temos em nascer? Pensa. Você fez vestibular para ter o direito de nascer? Você prestou um concurso? Você fez uma entrevista com seu pai e sua mãe? Aí seu pai falou, olha, tá legal, esse aí nasce, esse daí não nasce. Alguém teve uma dignidade própria de merecimento ao nascer? Teve meritocracia em nascer? Não. Você simplesmente nasce como uma dádiva, como algo que é dado a você. Então nascer de novo também não é merecimento. Também não é ranking ou dignidade ou quanto a gente é bom para nascer de novo. Nascer de novo é dado a nós. E aí nós só podemos nascer de novo quando nós cremos que Jesus morreu de novo em nosso lugar. Jesus morre uma segunda vez na cruz. Ué, mas qual foi a primeira morte de Jesus? Pensem comigo. Jesus é o Filho de Deus que existe desde a eternidade. Então, muito antes dele nascer pela Virgem Maria, ele já era Deus e ele já existia. Lá no Antigo Testamento é Jesus que abre o Mar Vermelho, é o anjo do Senhor. É Jesus que visita o Egito, é o anjo do Senhor. Então Jesus está lá, no Antigo Testamento. Não com o nome Jesus, mas como Filho de Deus, como segunda pessoa da Trindade. Então imagine, esse Filho de Deus, num determinado ponto da história, se humilha, se esvazia. A Bíblia usa esse termo. Se esvazia para nascer entre nós. Se esvazia para ser capaz de sofrer, de ter fome, de ter sede. Porque ele é Deus. Ele não deveria sentir fome, nem sede, nem morrer. Então, para Deus ser capaz de sentir fome, sede, dor e morrer, ele tem que abrir mão da sua glória e seu poder. Para poder, então, sentir tudo isso. Então, o nascimento de Cristo é a sua primeira morte. É onde ele abre mão do seu poder. É onde ele é feito homem. É onde aquele que é onipresente se torna num só local. É onde aquele que é imortal começa todo o desenvolvimento humano
e experimenta na carne o que é envelhecer e depois morrer. Alguns teólogos dizem que Deus esperou Jesus fazer 33 anos para morrer, para Jesus também experimentar a dor da velhice. Não pensem que um rapaz de 33 anos era como hoje, um cara jovem ainda. Não. A média de vida no Império Romano e naquela parte do Império era de 45 anos de idade. Você morria geralmente aos 40... Homens. Morria com 45 anos. Não tinha uma expectativa muito grande. Era muita guerra, muita doença, muita precariedade, né? Então Jesus, nos seus 33, já estava enfrentando algum tipo de debilidade, de velhice, de dor, né? Pela vida sofrida que um judeu tinha naquela época, ainda mais um carpinteiro. Começava a trabalhar aos 12, por exemplo, não aos 25 igual hoje, né? Aos 12, já pegar no pesado. Você já era maior de idade aos 12 anos. Tinha que se virar, tinha que conseguir o sustento da casa. Já casava aos 15, 18 anos, já era tarde aos 18. Então Jesus, com 33 anos, já estava experimentando uma certa debilidade. Alguns teólogos vão dizer isso. E eu acho que eles têm razão, né? E aí Jesus já começa todo esse esvaziamento. Ele morre quando se torna um homem como nós, e morre uma segunda vez ao de fato ver que a vida uma hora termina. Então nós só podemos nascer de novo quando nós compreendemos que Jesus morre 2 vezes para que a gente não tenha que morrer de novo. Nós temos 2 nascimentos, quando a gente nasce da mãe, nascimento biológico, e quando a gente nasce para Deus, quando a gente entende que Jesus é meu Salvador. Eu nasci de novo, mas nós morremos uma só vez, que é a morte do corpo. Nós não morremos a segunda morte, que é a morte da condenação ao inferno, da condenação do pecado, de pegar a maionese e jogar no lixo. A gente não é jogado no lixo, a gente não tem a segunda morte, porque Jesus morreu essa segunda morte. Jesus foi condenado com todo aquele ovo podre que a gente tem em nossa vida. Jesus nos purifica disso. Esse é o Evangelho. Então, assim como Moisés colocou a serpente na estaca, Jesus foi levantado na cruz, para que assim como o povo israelita foi curado do veneno das cobras ao olhar para a serpente na estaca, a serpente de bronze, assim nós somos curados da enfermidade chamada pecado, não quando a gente se julga bom, não quando a gente faz boas obras para compensar o pecado, mas quando a gente olha para o Filho do Homem pendurado na cruz e diz: eu não tenho mais nada, não consigo fazer mais nada, eu não sou capaz. Aí você olha para a cruz e fala: Jesus, você morreu por mim e eu creio em você. Você é a única esperança que eu tenho. Eu não tenho mais esperança em mim mesmo. Então Nicodemos nasce de novo, quando ele compreende que toda aquela vida honesta, boa, maravilhosa que ele construiu, não leva ele para a salvação e nem paga os pecados. O que paga o pecado dele, o nosso pecado, é Jesus morrer 2 vezes em nosso lugar. Aí sim eu sou salvo, porque a minha esperança está em quem pode de fato me dar esperança. A minha esperança não está mais na família, não está mais na carreira. Isso não me define mais. Então, de que forma que esse evangelho de olhar para Jesus e falar: tu és a minha única esperança na vida, o que esse fato muda na forma de viver a minha vida? Muda pelo seguinte: quando eu creio que 100% da minha esperança está em Cristo, eu consigo suportar a morte de um filho com calma, com tristeza, óbvio, mas com calma. Né? Diferente do desespero de achar que meu filho é meu Deus, morreu meu filho, morreu minha vida. Não, com calma. Quando eu falo tchau para um filho, para um neto, está indo embora, calma. Porque a minha esperança de vida não está no meu neto, não está no meu filho, não está em Deus. Meu filho vai embora, minha filha vai embora, vai com Deus. Minha vida segue sem eles, ou com eles longe. Entende como meus ídolos morrem? Não é que eu deixo de amar essas pessoas, mas eu simplesmente amo, não idolatro mais. Minha vida não depende do meu filho, do meu neto, do meu marido que morreu, da minha esposa. Minha vida depende de Cristo. Eu amo de todo o coração, meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha, eu amo. Mas eu consigo ver a minha vida sem eles, porque a minha esperança é só Jesus. Não é ser humano de carne e osso. Então eu aprendo a me relacionar com as pessoas
com base só no amor que eu tenho por elas, não com base num apego. Ai, se eu perder essa pessoa, minha vida acaba. Não, isso é apego, apego não. Mas amor sim, eu amo. Eu amo, então, enquanto a pessoa está comigo, eu amo, eu amo, eu amo. Depois que ela foi, que bom que ela foi, Deus leve ela. Deus esteja com ela. E a minha vida segue. Entendem como a esperança em Cristo muda a forma de ver a vida? A forma de encarar as coisas? E em relação à carreira, o que muda? Muda pelo seguinte: o dia que eu enfrento o desemprego, o dia que eu tenho 50, 40 anos, eu não sou mais o bambambam da minha área, tem outros mais jovens, eu não vou me afogar num copo de uísque. Eu não vou ficar ressentido e encher a cara. Não vou me tornar um marido, um pai, sabe, aquele amargurado, porque ele não chegou onde queria chegar, ou ele até chegou, mas teve um mais novo que já passou o cara, você fica, pô, parei no tempo, né? Passou minha época. Eu não vou ficar ressentido, eu não vou me afogar no álcool, eu não vou dizer que a minha vida acabou. Não, porque a minha esperança está em Cristo. A minha carreira foi boa enquanto ela durou, que bom. Agora eu vou chegar na aposentadoria, no melhor que eu conseguir chegar. Entende? Eu não vou mais idolatrar aquela carreira. Não passei no vestibular, a vida não acabou. Vou tentar outra vez, é a vida que segue. Porque a minha esperança não é aquela carreira, não é aquela faculdade, não é isso. A minha esperança é Cristo. A minha esperança não é trabalhar 50, 55 horas numa igreja para que todo mundo goste de mim, para que eu tenha como ninguém reclame. Não, a minha esperança é Cristo. Não é a minha carreira, não é a minha nota num boletim. Ah, nunca fiquei de recuperação, nunca precisei de exame, nunca isso. Aí quando a gente está naquele perigo de ficar, se eu ficar, que eu fique. Minha esperança é Cristo, depois eu dou um jeito, depois eu conserto, mas a vida segue, apesar das tragédias, apesar dos passos para trás. Então, o Evangelho muda a forma de enxergar a vida. A vida é a mesma carreira, a mesma família, mas a forma de enxergar, a forma de lidar com isso é diferente. Porque eu olho para a cruz de Cristo e falo, por mais que eu perca tudo nessa vida, eu nunca vou morrer pela segunda vez. Porque eu tenho Jesus como meu Salvador. A hora que o câncer chegar, a hora que uma doença falar para você, olha, você tem mais 2 anos. Não, o pastor Emerson disse que ele sabia, ele ia morrer logo. Deixou 2 filhos de 15 anos e 10 anos de idade. E vocês pensam que um dia ele ficou reclamando, eu vou morrer, minha doença, não vou me ver minha filha casar. Você acha que ele fez isso? Eu perguntei para ele, e aí, Tiscão, tudo beleza? Fala a verdade aí, como que você está encarando sua doença? Você sabe que, né? Você mesmo falou que é pouco tempo. Ele falou, eu vivo minha vida como se não tivesse a doença. E o dia que ela me levar, aí eu vou me preocupar. Mas aí eu já morri mesmo, então eu nem vou me preocupar com nada. Só não quero sentir muita dor. Então ele comia, bebia, trabalhava na igreja, como a doença não existe para ele. Fazia quimioterapia. É assim, por quê? Porque a esperança dele não era, eu tenho que viver, eu tenho que ver meu filho se formar, eu tenho que levar minha filha no altar, eu quero ver Não, a esperança dele era Jesus. Então, eu vou aproveitar esses 2 anos que a minha doença de leucemia me dá. E aguardar um milagre, mas não esperar muito milagre. Então eu vou aproveitar bem, amar meu filho, amar minha filha, amar minha esposa, né? Vou aproveitar a vida. É assim que quem vê Jesus como única esperança na vida vai encarar essas coisas ruins da vida. Agora, se a minha idolatria sou eu mesmo, minha vida, minha família, meus filhos, minha esposa, minha carreira, qualquer coisa que ameace isso, a vida acaba, sabe? A pessoa não quer sair de casa, acabou a vida, já era, reprovei, puxa vida, aí acaba a vida. Minha doença vai me levar, acabou minha vida, vou ficar na cama mesmo, já que eu vou morrer, vou encher a cara. Não, quando Jesus é minha única esperança, não uma, nem a maior, a única, eu sei que tudo isso um dia vai chegar em mim. Eu estou preparado para um dia eu ouvir, Pastor Mário, você tem uma doença no coração, que você tem 5 anos de vida, eu estou preparado. Eu sei que um dia eu vou ouvir isso. Eu sei que um dia eu vou ouvir, sua filha está doente, é uma doença grave. Eu sei que um dia eu vou estar lá no hospital, talvez. Eu sei que um dia, talvez eu enterre minha esposa, enterre minha filha. Eu sei que um dia essa coisa vai chegar. Eu sei que um dia eu vou ter que me aposentar do ministério. Eu sei que um dia vai chegar assim, alguém fala, olha, você é um pastor muito caro, porque você está velho, o salário de pastor velho é muito caro. Eu sei que um dia vai chegar tudo isso.
Como a gente ouve outros pastores também ouvindo, vai chegar, mas eu não vou ficar, chegou, olha só, olha o que eu tenho que ouvir. Não, faz parte da vida. Faz parte da vida. Eu quero ser um Paris Saint-Germain preparado. Para a hora que eu ver o Neymar cobrar aquela falta, não ficar atordoado. É agora, vamos perder o jogo. Não. Vamos acalmar o jogo, bola no centro, tem mais 5 minutos. Vamos fazer falta ali, retém a bola na zaga. Vamos com calma. Sem cara, com calma. Se o Falcons, né? Calma, eles fizeram só um touchdown. Vamos lá, vamos amarrar o jogo. Não. Pô, os caras estão vindo com tudo. Né? Eles não estavam preparados para aquilo. Então, quando eu sou Jesus, é a minha única esperança. Eu estou preparado para um gol do Neymar no ângulo, para um touchdown fantástico do outro time, para uma virada histórica. Opa, não, vamos se preparar para não pegar desprevenido. Vamos lá, vamos com calma. O jogo não está perdido ainda. A gente vai conseguir. Entendem como o Evangelho muda a nossa forma de viver? O Evangelho não muda a minha vida. Não esperem um carro novo, uma carreira nova. O Evangelho não dá isso. O Evangelho muda a minha forma de ver o que eu já tenho. Esse é o segredo da Bíblia. Não é mudar a vida, é mudar a sua forma de vivê-la e enxergá-la. Que Deus possa dar isso a nós por meio de Cristo, nossa única esperança. E se Jesus é sua única esperança, aproveite os seus amados enquanto você ainda os tem. Porque quando Deus os levar, que você tenha calma e dizer, vai com Deus, meu amado. Vai com Deus e eu vou ficar aqui vivendo para Jesus, esperando a ressurreição para te ver de novo, mas a minha vida não acabou. Vai com Deus. Essa é a vida que Deus nos deixou. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, nessa nova perspectiva de vida. Amém.